Olá, meus irmãos! Hoje é dia 1º de maio, dia de São José Operário. Pedimos por todos os operários, trabalhadores, trabalhadoras de todas as áreas do trabalho. Pedimos também por aqueles que estão desempregados, que estão aí aguardando uma vaga, uma resposta de trabalho, um concurso, que está esperando ser chamado. Que São José, nesse dia, interceda junto a Jesus por cada causa. Queremos assim já agradecer ao Senhor por esse mês que estamos dando início hoje. E assim nós já pedimos a intercessão do nosso glorioso São José Operário. Que esteja sobre todos os trabalhadores, trabalhadoras, sobre todas as famílias. Que você que está aí me acompanhando, seja também bem-vindo ao canal Vida em Cristo e com a graça de Deus estou aqui para fazer a partilha da Palavra de Deus e pedindo que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. Estamos aí caminhando com o Evangelho de São João, do capítulo 3. A liturgia da igreja traz para nós, depois da Páscoa, o Evangelho de São João. Ele não é apresentado durante o ano, é o evangelho mais teológico que é apresentado em datas especiais, assim como todo o período pascal e alguns momentos especiais do ano. Estou colocando isso porque muitas pessoas perguntam por que durante o ano aparece São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João quase não aparece. Porque a igreja, ela deixa para os tempos especiais, são parte do evangelho que os outros não narraram, somente São João. E São João fala então, e assim ele é colocado nessas datas especiais como o tempo pascal e durante outras datas também que são especiais. Daí é colocado o Evangelho de São João. Mas todos eles evidentemente são muito importantes. Hoje nesse Evangelho, mais uma vez Jesus demonstra a sua divindade, da sua união com o Pai e o Espírito Santo. Ele vai dizer: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra. Fala das coisas terrenas, mas aquele que vem do céu está acima de todos. O que Jesus está falando aqui é exatamente dele. Ele está falando dele mesmo. Porque ele veio do céu e dá testemunho daquilo que ele viu e ouviu. Ele está falando daquilo que ele viu e ouviu da boca do Pai. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Esse evangelho de hoje ainda é uma continuação dos outros. Jesus aqui, ele está ainda desabafando com Nicodemos, que nós já ouvimos lá atrás no evangelho. Ele continua esse desabafo. É uma conversa dele com Nicodemos ainda. Ele está falando, mostrando como os exemplos, com os milagres, com o testemunho de João Batista, com o testemunho das Escrituras. Mas ninguém aceitou o seu testemunho. Olha que isso é o testemunho do Filho de Deus. Isso é muito sério. É o Filho de Deus. Olha que coisa linda que Jesus vai dizer nesse evangelho. Aquele que aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Meus irmãos, é muito triste essa realidade de hoje. Porque muito não aceita o testemunho de Jesus. E quem aceita o testemunho de Jesus hoje, a gente vê que são pessoas simples, pessoas humildes, os pobres de coração. E Jesus está dizendo aqui na palavra, quem aceita seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Porque, de fato, aquele que Deus enviou fala da palavra de Deus. Porque Deus dá o Espírito sem medida. Porque Deus, ele dá sabedoria sem medida. Aquele que recebe o testemunho de Jesus. Porque o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. E aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. E a vida não vai terminar aqui neste mundo. É a vida que vai continuar por toda a eternidade.
Isso é necessário que acreditamos. Por isso que Jesus vai dizer, é necessário que acreditamos. Acredita-se no Filho de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. Quem acredita possuirá a vida eterna. A gente sabe que neste mundo há muitas pessoas que ainda não acreditam no Filho de Deus, que blasfêmia contra as coisas santas de Deus, contra a igreja, contra a mãe de Jesus, a mãe de Deus, que blasfema contra o corpo eucarístico de Jesus, faz sacrilégio com as coisas santas. A gente sabe que tudo isso existe e acontece. Tem pessoas que dizem que é ateu, que não acredita, que isso foi lá no século passado e que não acredita mais em Jesus, que isso infelizmente acontece até hoje. Agora eu penso assim, que a pessoa que não acredita, o que move o coração dessa pessoa? O que pode mover o coração dessa pessoa? Eu vejo assim, meus irmãos. Você acredita em Jesus? Você tem uma fé? Nós precisamos rezar muito. Pedir reparação desses desagravos ao coração de Jesus. Desagravar de tanta ofensa. E o mais triste é que a gente vê que as pessoas ofendem, agravam o coração de Jesus. E essa ofensa está crescendo cada vez mais. São filmes, piores do que o outro, que ofende a Deus. Porque antigamente as coisas aconteciam, era escondido. Hoje em dia não, é explícito. Não esconde mais. São as blasfêmias, ofensa a Deus em praça pública. Sabe por que eu fico assim muito preocupada com isso? Porque a gente sabe que existe a justiça de Deus. Será que Deus Pai vai suportar tanta injustiça com seu filho? Seu filho amado? Ele aceitou entregar na cruz. Por quê? Porque não enviou. Não havia um outro jeito para salvar a humanidade. Não tinha outro jeito, a não ser o sacrifício dele na cruz. E agora nós tratamos seu filho único desse jeito. Esse evangelho hoje, no final vai dizer assim, aquele que rejeita o filho não verá vida, não verá vida. Mas aquele que acredita no filho, esse possui a vida eterna. Mas aquele, porém, que rejeita o filho não verá vida eterna, porque a ira de Deus permanece sobre ele. O que é essa ira de Deus? É a justiça de Deus. Porque Deus, ele não é uma pessoa irada, não é isso. É a forma que a palavra está escrita. Isso quer dizer a justiça de Deus. Porque Deus, ele deu seu único filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que todos aqueles que crê não vai para o inferno. A gente precisa ter a coragem de dizer para as pessoas que zombam de Deus, que não acreditam. A gente precisa de fazer essa pergunta. Você quer ir para o inferno? Você não quer a vida eterna? Jesus já deu a vida para você, já morreu naquela cruz. O sacrifício dele por amor à sua alma. A gente precisa ter coragem de dizer isso para as pessoas. Você está brincando com fogo. Você está brincando com a ira de Deus. Essa é a pergunta que a gente precisa de fazer. Ter coragem de fazer. Para dizer isso, talvez seja dentro da nossa casa. Talvez dentro da nossa própria família. Nosso trabalho, não sei. Mas nós precisamos ter a coragem. São pessoas ateu. Não acreditam nas obras de Deus. Não acredita que Deus fez esse mundo, que tudo está sobre o poder e as mãos dele. Não acredita que Deus nos criou. A gente vê que as pessoas estão brincando com fogo. Eu fico pensando até onde vai essa ousadia dessas pessoas diante de Deus. Até onde vai essa ousadia? Lá na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, a palavra vai dizer assim: de Deus não se zomba.
Está aqui na palavra. De Deus não se zomba. Podemos zombar do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, qualquer pessoa, sabendo que isso é uma falta muito grave. É grave. É a falta de amor, de caridade com seu próximo. Mas de Deus não se zomba. Deus é todo poderoso. Ele criou o céu, a terra. Criou cada um de nós. Meus irmãos, se a gente parasse para pensar em toda a beleza da obra da criação, da mão de Deus, todo o universo, a gente sabe que, através dos estudiosos, aqueles que estudam astronomia, onde eles encontram em pequenos pedacinhos do universo bilhões de galáxias. É uma coisa que não se dá para medir. E tudo isso, quem que fez? Não foi o homem que fez. Tudo isso foi Deus quem fez. E faz a gente refletir a grandeza de Deus. De levar-nos a amar mais a Deus. Pensar no nosso pecado. Fazer reparação do nosso pecado. Levar a gente a pensar que um dia nós vamos encontrar diante desse amor de Deus. Vamos estar diante de Deus. O Santo Papa João Paulo II, ele dizia, o coração daquele que vai nos julgar é um coração humano. Quer dizer, é um coração que conhece a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa infidelidade. Que passou aqui neste mundo, que experimentou a tribulação, os problemas dessa vida, viveu as dificuldades que nós temos aqui nessa vida. Quem vai nos julgar é um coração humano. É aquele coração que apareceu para Santa Faustina, que mostrou a misericórdia. A gente não tem que ter medo, não. Não temos que ter medo, não. A gente tem que ter amor, muito amor a Jesus. E pedir que Ele nos perdoe. Perdoa as ofensas da humanidade. De tanto agravo e ofensa feito ao coração de Jesus. Que a misericórdia de Deus, que o Senhor tem de misericórdia de nós, por toda falta de desagravo, por todo o pecado, sacrilégio, ofensa feito ao coração de Jesus. Pedir que Ele perdoa toda ingratidão, toda indiferença, desamor com que Ele é tratado. Perdão, Senhor, e misericórdia por todo o nosso pecado. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho hoje está em São João 3, de 31 a 36. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminando, venha colocando no nosso coração muito amor para com Deus, porque Ele nos amou ao ponto de entregar o seu Filho para nos salvar. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra, fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. E de fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixando assim que a palavra de Deus hoje possa tocar os nossos corações, para que nós tenhamos sempre esse olhar voltado para o alto, que é o Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de caminhar neste mundo com os pés firmes nesse chão, mas com o olhar voltado para o céu, para a eternidade.
que o nosso coração possa transbordar deste amor de Deus, do qual Ele entregou o seu próprio Filho por amor a cada um de nós. Nós estávamos perdidos, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, se encarnou no ventre da Virgem Maria, porque somente aquele que não tinha nenhum pecado é quem poderia pagar as nossas dívidas, os nossos pecados. E o nosso pecado feriu a justiça divina. E só Jesus podia resgatar. Somente Ele poderia resgatar. E Deus entregou por amor a nós. Por isso, nossos corações hoje precisa transbordar de gratidão e amor. E dizer, Jesus, que nós o amamos. Que nós também damos testemunho do seu amor. Porque Ele caminha, está presente e está vivo no meio de nós. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.